Olá, terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de arte gravada. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da aula ao vivo anterior. Nós aprendemos ali na aula ao vivo o início de um aprendizado de criação de efeito de água, por conta da nossa quinta unidade de investigação, que tem a ver com a relação do homem com a água. Vocês aprenderam ao longo desta quinta UI a criar aquarela caseira, a pintar com aquarela, aprenderam também um pouquinho sobre como fazer efeito realista de gotículas de água. Na aula de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um copo com água e dar a sensação de efeito realista de água. Vocês vão gostar muito, porque vocês vão adquirir esse conhecimento e unindo com as técnicas da aula anterior, gravada e ao vivo, da aula passada, da semana passada, na aula de hoje nós vamos fazer um fechamento, uma conclusão de todo o conhecimento adquirido nestas últimas semanas. Beleza? Lembrando a esta turma o seguinte: qualquer dúvida que vocês tenham, aproveitem para tirar dúvida na aula ao vivo, tá? Vocês vão falar com a dona Monique ali no momento, então qualquer dúvida que venha a surgir nas aulas gravadas, anota num papelzinho e comenta com a dona Monique. Se quiser mostrar trabalhos, eu vou adorar vê-los também. Pode apresentar seus trabalhos nas aulas ao vivo. Todo início de aula ou finalzinho, nós vamos sempre dedicar a este momento. Tirar dúvidas e apresentar trabalhos. Eu adoro ver os trabalhos de vocês. Acho vocês incríveis, são artistas talentosíssimos. Tudo bem? Então agora no próximo bloco nós vamos aprender a fazer efeito de água dentro de um copo de vidro. Grande beijo e até o próximo bloco. Tchau, tchau. Olá, alunos e alunas do terceiro ano. Vamos dar continuidade aqui no nosso segundo bloco e vamos iniciar com o desenho estrutural do nosso copo com água. Para esta aula nós vamos precisar dos seguintes materiais. Estão aqui sobre a mesa, que é o lápis de cor, folha branca, lápis grafite, borrachinha e apontador, tá? Bem, nós não vamos precisar de todas as cores não. Por quê? Nós vamos trabalhar com um copo de água em preto e branco. Então, vamos pegar aí, ó, as cores que você tem, ó. Eu tenho esse prateado aqui, vou usá-lo. Tenho o cinza e o preto, tá? Então, vou separar essas três cores. Separem aí os tons de cinza e o preto, ele é único, né? Eu vou deixar aqui de lado. E agora nós vamos começar. Tudo bem? Vamos lá, vou centralizar aqui e vou deixar o material aqui do lado. Nós vamos iniciar o desenho do copo. Vai ser um copo simples, tá? Nada demais. E o que eu solicito a vocês, turma? Façam o copo no centro, tá? Para ficar um trabalho bonito, bem planejado, tudo bem? Então vamos lá. Esse copo, ele vai ser aquele copo comum de água. Então nós vamos trabalhar aqui a lateral dele, ó. A lateral, ela vai ser levemente inclinada. E aqui o outro lado do copo. E aqui embaixo, aquela parte redondinha, ó, do copo. Então, evitem traçar aquele tom totalmente reto, né? Vamos fazer um traçado, ó, redondo para você ganhar movimento no seu trabalho. Não tem problema, turma, se você avançar uma linha ou outra. O importante é que você faça a lápis, porque realizando seu trabalho a lápis, você corrige e está tudo certo, tudo bem? Agora vamos fazer a parte de cima do copo. Vai ser levemente redondo, tá? Não totalmente redondo, porque esse copo está em, digamos assim, perspectiva, né? Mas façam aí o melhor que vocês puderem. A gente chama essa forma de elipse.
que é uma forma ligeiramente redonda, porém ela não é um círculo perfeito. Prontinho, agora nós vamos, ó, fazer aqui a marquinha da água. Então nós temos a marca da água para cá, acompanhando ó, o movimento ali da borda do copo. E aqui embaixo nós vamos ter aquela marquinha do vidro. E logo mais ali para trás, ó, nós vamos ter o outro lado. Vai ser um pouco distorcido mesmo, turma, porque a água dentro ali do copo de vidro, ela sofre algumas alterações. Aqui, ó, nós vamos ter a grossura. Tá? Isso nós vamos fazer depois com o auxílio dos lápis. Aqui é a sombrinha, ó, do outro lado vai bater aqui em cima, por incrível que pareça. E nós temos o que? A sombra projetada desse copo. Eu vou escolher a luz, ó, vindo dessa direção. Então eu tenho aqui uma sombra, ó. Ela vai acompanhar o mesmo sentido da luz. Não precisa ser uma sombra tão grande assim. Dessa forma está ótimo. Terminei o desenho. Agora nós vamos partir para os efeitos de água, tá bom? Então eu tenho aqui as 3 cores. Não vamos esquecer de apontar todos os lápis. Ponta bem fininha é fundamental. Bem, agora vamos dar início ao nosso trabalho de efeito de água. Bem, vamos começar trabalhando com as marcações. Vocês devem pensar assim, nossa, mas é muito difícil desenhar efeito de água. Na realidade não é não, turma. Vocês devem se desprender da perfeição, por incrível que pareça, tá? Vou ensinar aqui para vocês, começando pelo topo do copo, tá? Bem, o topo do copo, ele possui uma profundidade. E essa profundidade não, desculpe, uma grossura. E essa grossura nós vamos fazer inicialmente de preto. Ela não é da grossura da linha, como está acontecendo aqui. Ela tem, ó, uma grossura um pouco maior. Então nós vamos fazer essa grossura com todo cuidado, tá? E vamos deixar algumas áreas brancas, tá, turma? Não pintem todas as áreas não. O segredo do efeito é esse, ó. Vou deixar ali branquinho, vou até aproximar um pouco a imagem para ficar melhor de visualizar. Estão vendo, ó? Aqui eu deixei branquinho. E aqui não. Aqui eu pintei tudo de preto. Mas logo, ó, logo aqui eu volto a deixar essa área mais fininha. Vou deixar branquinho ali no meio. E vou trabalhando dessa maneira aqui, ó. Deixando sempre uma área branca, que é o branco do papel, naturalmente. Porque aqui está cheio de reflexos de luzes. Essa região, assim como eu fiz ali do outro lado, vou deixar um pouquinho mais grossa. E vou deixando mais fina ali para trás. Mais ou menos, em todo o percurso, eu vou deixar uma linha bem fininha. Então, ó, eu comecei grosso aqui e vou deixando fino. Super fino, aliás. E ó, vai até lá no final.
bem fininho, bem suave, tá, turma? E aqui, nós vamos dar um acabamento fininho também, mas sem encostar, ó, no outro lado. Tranquilo até aqui? Aí eu vou entrar com o cinza para fazer o acabamento. O acabamento nessas áreas aqui, ó. Ali em cima eu posso fazer o finalzinho da grossura também. Vou mostrar para vocês. Ó. Fiz aqui a grossura. E logo ali no finalzinho, eu encaixo com a outra linha. Olha como fica legal. Viram? E assim vocês praticamente terminaram esta etapa. E agora eu vou voltar para o cinza, por quê? Agora eu vou trabalhar com esses tonzinhos aqui, ó. Vou fazer o meu efeito de vidro. Essa parte aqui, ó. Eu vou trabalhar com um cinza claro, segurando aqui, ó, turma, no centro do corpo do lápis, ó. Eu vou dar um tomzinho aleatório aqui, nessa parte toda. Deixa um branquinho ali, ó. E vem trabalhando um cinza bem clarinho. Nesta região. O segredo é manter o branco do papel, ó. Então eu vou passar bem claro um tomzinho aqui em toda essa área. E aqui desse lado também. Eu vou apagar um pouco essa linha do lápis de cor para que ela não nos atrapalhe. Turma, vamos deixar sempre algumas áreas brancas. Vamos usar este cinza aqui, prateado, para ver como funciona? Estou curiosa. Ó, eu não vou passar ali em cima o cinza, vou deixar só nessa bordinha. Passei um pouquinho de cinza aqui nessa região. E como esse cinza é super clarinho, eu gostei dele, é um prateado, né, na verdade. Eu vou voltar com o cinza mais escuro e dar um tomzinho ali, só no final do vidro. E aqui nós caracterizamos como quina. E olha como é interessante trabalhar com essas cores próximas, né? Já deu um efeito legal. Viram? E agora vamos trabalhar essa parte aqui da frente do copo, tá? Depois vamos migrar para esta área aqui do meio e de baixo, porque ambas é um reflexo, aqui em cima é um reflexo do de baixo. Então primeiro precisamos criar o de baixo para criar o de cima. Bem, vamos lá. Essa parte toda aqui pode ser caracterizada como um cinza também. Mas aí, como eu falei anteriormente, vai deixando uns tonzinhos mais claros. Como na borda, por exemplo, você pode traçar aqui, ó, um tom. Mais escuro. Aqui deixa branco, ali no final. Mais clarinho, tá? E aí vai trabalhando com as cinzas que você tem, ó. Deixa um tomzinho mais escuro, ó, como a dona Monique está fazendo. Deixa outro tomzinho mais claro. Eu vou deixar um reflexo branco aqui na diagonal. Diagonal significa uma inclinação. Como se fosse a inclinação, ó. Linha reta é assim.
tanto para vertical quanto horizontal. Inclinado é este formato aqui do lápis. Então eu vou deixar uma parte branquinha mesmo. Se você não conseguiu, se passou tudo branco aí, não tem problema não. O que você vai fazer? Passa um pouquinho da borracha, ó. A borracha consegue apagar o lápis de cor, se não for uma tonalidade muito forte. Viram, ó? Eu apaguei aqui. Dá certo. Não se preocupem tanto. Eu vou pintar essa área toda, mas depois eu venho com uns detalhezinhos aqui, tá? E vocês são crianças, então evitem linha reta, perfeição, porque no efeito de água não existe perfeição, é na imperfeição que o efeito acontece, ó. Aqui eu faço um tonzinho mais escuro, deixo uma bordinha branca ali. Aqui, ó. Vou fazer alguns reflexos, ó, da própria água sobre o vidro. No outro lado ali, vou usar o preto porque eu quero uns tons mais escuros, ó. É importante só seguir o movimento do copo mesmo. Evitar linhas totalmente retas, beleza? Maravilha. Vamos fazer mais alguns efeitozinhos aqui. E por que eu tenho essas linhas curvas? Porque o formato aqui do copo, tá bom? E aqui eu vou fazer uns formatos bem aleatórios mesmo, ó. Olha o que a Dona Monique vai fazer agora, como se fosse o formato de um olho. Por que a Dona Monique está fazendo isso? Porque é a influência do fundo do copo sobre essa área. Evitem sempre pintar as bordas. Ó, essa separação entre o copo. E eu estou usando o lápis preto. Então, vou fazer aqui, ó, algumas áreas nesse mesmo formato, só que menores. Vou deixar uns pontinhos brancos, tá bom? Deixem sempre algumas áreas branquinhas, ó, como eu vou fazer aqui agora, ó. É como se estivesse falhando mesmo ali a pintura. Ou esta sensação, tá bom? E agora vamos para a parte de baixo ali do copo. Aqui eu vou ter bastante área escura. Como por exemplo, aqui embaixo, ó, essa área vai ser totalmente escura. Eu vou ter alguns pontinhos mais claros. Não esqueçam de deixar a bordinha branca, tá? Deixa uns tonzinhos, uns brilhinhos brancos ali para dar um charme a mais no seu trabalho. E aqui é aleatório mesmo, tá, turma? Pode ser mais um formato ali similar à forma de olho ou levemente arredondado, simplesmente. Aqui, ó, eu já alcancei ali a base, onde está o copo. Mas aqui eu vou deixar branquinho, tá bom? Vou deixar apenas, ó, alguns pontinhos. Olha o que eu vou fazer aqui. Viram? 3 risquinhos. Acabou. É assim que vamos fazer. Aqui mais um tomzinho ligeiramente redondinho. Praticamente finalizamos esta etapa aqui. Aqui em cima, o que vocês podem fazer? Ó? Mais uns tonzinhos aqui e aqui. E praticamente vocês terminaram. Pode fazer um tonzinho mais escuro aqui no meio, ó. Se vocês desejarem dessa forma.
tá? Um escurinho a mais aqui, vai clareando ali. Então é bem aleatório mesmo esse efeito. E é isso que vai dar um tom legal no final. Mantenho as bordinhas brancas, tá? Essa bordinha branca aqui. E aqui, turma, é o reflexo do copo, ali embaixo, aqui em cima. Então, o que vocês vão fazer? Vamos, ó, manter aquela quina ali, essa linha branquinha. Aqui vamos manter um tom clarinho. Vocês podem deixar aqui branquinho, ó. Como se fosse um formato de pássaro voando. Ah, eu quero fazer mais escuro ali, deixar mais claro aqui. Façam isso, ó. Força um pouco mais e deixa mais claro aqui no final. Se achou que ficou tudo muito escuro, passa bem de leve a borracha. Olha aí como a borracha tira parte dessa região. Aqui nós vamos trabalhar com o cinza. Vamos trabalhar com o cinza para não escurecer muito. Essa região é o reflexo dali de baixo, aqui em cima. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o mesmo. Vou apontar de novo meu lápis, porque a pontinha dele já está muito gasta. E aqui, turma, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos preservar, tá? A parte branquinha aqui. E aqui, ó, movimento aleatório, ó. O que eu vou fazer? Aqui eu tenho tons escuros, tons claros. Eu vou deixar um triângulozinho aqui. Vou deixar uma microesfera. Esfera não, elipse. Ali. Vou ter áreas mais claras, outras mais escuras. Como aqui, por exemplo, que eu vou escurecer bem. Mas só esse pedaço. Aqui eu vou deixar, ó, mais uma microesfera. Não vou escurecer tanto aquelas áreas ali. Aqui eu vou deixar, ó, uma esfera grande, outra média aqui no final. E vamos pintando toda essa área. Deixo mais áreas branquinhas, ó, não pinta tudo não. Essa é a dica. Fizemos ali aquela parte. E aqui em cima é o tom da água. Então vocês podem fazer aqui, ó, áreas mais escuras. Então vocês podem ir, ó, pintando aqui, deixando um tom cinza um pouco mais escuro do que estava ali em cima. E vocês reparam que eu usei só 3 cores, né? O prata, aqui eu passei por cima, me desculpem, eu vou tirar um pouquinho ali, ó, deixar o tom clarinho. Cuidado, tá, turma? Onde houver branco, deixa branco, para não estragar o efeito. Eu tracei toda essa área de cinza, que é a parte da água, mas eu também vou ter áreas bem escurinhas aqui. Só que lá nos cantos. Ó, faz a letra H, como se tivesse ali uma letra H. Um outro pontinho para cá, uma letra Y. Vamos fazer outras letras aqui. Vamos fazer a letra V, ó, bem deitada aqui. Onde mais tem letra? Letra O, aqui embaixo, um tracinho aqui, outro ali. E assim nós finalizamos o nosso trabalho de efeito de água, faltando somente agora a sombra projetada. A sombra projetada, na realidade, é a parte mais fácil, mais tranquila de fazer, tá? Vocês vão usar o cinza e o preto.
pode usar só o preto, na realidade. Só não vão traçar tudo muito escuro. Por exemplo, a água, ela atravessa essa região, correto? Então você vai ter tons branquinhos aqui, tá? Você vai ter escuro, na realidade, mais as bordas. Ó, aqui vai ser bem escuro, mas traça bem de leve. A dica da Dona Monique é essa, ó, traça de leve, para causar a sensação de que não vai ficar totalmente escuro. Então tenham em mente que é como se você tivesse a letra H aqui e ela fecha ali em cima. Ó, como se fosse a letra H. Se você tem preferência a usar o cinza porque acha que vai pesar muito com preto, pode usar o cinza, tá? A sombra, turma, ela funciona da seguinte forma, ó. Ela é mais clarinha no centro, no caso da água, tá? E mais escura nas bordas, porque está entrando luz ali sobre aquela região. Então, ó, eu vou passar um tom muito clarinho e aqui nas bordas mais escuro. Então é isso que eu vou fazer. Tá? Aqui também, ó, mais escuro, mas não encosta no vidro, justamente para dar aquele up, aquele visual. Nossa, olha só, parece que o copo vai sair do papel. Tá? Esse jogo de luz e sombra que faz a sensação do realismo. Aqui nessa parte da sombra, ela está um pouco distante do copo, então eu não coloco muita intensidade não, tá? E lembrem-se de fazer do seu jeitinho, nada de querer fazer igual da Dona Monique. E vocês vão conquistando melhores resultados com a prática. Vou dar um tomzinho mais escuro aqui. E praticamente terminamos o nosso efeito, ó. Escureci aqui, um pouquinho ali. E terminamos o nosso efeito de copo, com apenas 3 cores. E quase não usamos o prateado, né, para falar a verdade. Usamos mais esses 2 tons aqui, né? Experimentei em algumas áreas ali o prateado, mas na realidade você só precisa do cinza, do preto e do seu apontador maravilhoso aí que você tem na sua casa. Então essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Eu vou deixar a fotografia do copo lá com vocês. E desejo que vocês façam excelentes atividades artísticas. Grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!